Sabe aquelas frequências irritantes que atrapalham a mix e irritam o ouvido? Esse plugin aqui vai te ajudar a controlar isso de uma forma muito natural e com vários controles para deixar o som muito mais polido e interessante. Se liga aí. Cê tá tão longe de mim, não pode mais ser assim. Vem pra mais perto, é o certo te ter aqui. Eu tô com esse plugin aqui, que é o SpecCraft, que, cara, é animal. Eu recebi ele de presente da Three Body Technology, que é a empresa que desenvolve ele. Agradeço muito de coração, obrigado pela confiança no meu trabalho. E, cara, eu vou fazer um review aqui pra vocês. É as primeiras impressões que eu tô tendo com esse plugin. Mas, cara, é muito legal, é muito interessante pra gente conseguir um som mais lapidado na mix, que é muito comum hoje em dia em música pop, ter aquele som mais polido e tal, sem as ressonâncias atrapalhando. E principalmente quem grava em uma situação que não é a ideal, em home studio e tal, às vezes com equipamento que não é o ideal também, né? Mais de entrada e tal, esse plugin vai ajudar demais a controlar esse tipo de coisa e lapidar o som na hora da mix, certo? Então eu vou mostrar aqui pra vocês na prática como ele funciona, as primeiras impressões que eu tive com ele e os principais controles pra gente trabalhar e tirar som com ele, que é o mais interessante, certo? Então vamos lá, olha só. Primeira coisa importante de falar é o seguinte, esse projeto que eu tenho aqui é de uma música minha, que é a música Sabe, certo? Que eu produzi no meu curso de produção musical, que tem o link aqui na descrição, produzindo ela do início ao fim. Então quem tiver interessado, tem o link aqui na descrição para vocês. E no vídeo passado que eu fiz, que eu postei ontem, eu fiz o review do equalizador que tá aqui, que é o Kirchhoff EQ, que, cara, é da mesma empresa, eu também recebi de presente deles. Eu fiz o review aqui e, cara, pra mim é o mais versátil que eu já vi, mais completo, é muito bom de verdade, com certeza tá entre os melhores do mundo aí e vou usar muito nas minhas produções e mixagens daqui pra frente, não porque eu recebi, mas porque de fato é muito bom, tá? E é o seguinte, agora eu vou focar no SpecCraft, que é muito da hora, cara, é um plugin animal e que ajuda a resolver aquelas frequências chatas que irritam a mix, que irritam o ouvido e faz ficar com aquela característica de um som muito assim áspero, não tão polido, entendeu? Então o plugin vai ajudar a gente a controlar esse tipo de coisa e deixar o som muito mais interessante. Então eu vou mostrar aqui para vocês na prática. A primeira coisa é que a gente pode ver que vai aparecer um gráfico aqui, quando eu colocar a música para tocar, que é o que a gente vai usar como guia visual para ver onde estão acontecendo as ressonâncias, tá? Olha só. Tempo que a gente troca a nossa ideia e o momento é agora, não espera não, me dá teu coração, prometo que não vai ser em vão. Cê tá tão longe de mim, não pode mais ser assim, vem... Aparece o gráfico ali bem parecido com um equalizador. Então quem já está acostumado aí com produção musical vai conseguir ver isso aqui de cara que é muito parecido com o equalizador. Inclusive, lá embaixo aparecem as frequências, né? Então se a gente colocar ali, ó, tem de 20 Hz até 20.000 Hz aqui para a gente ver, certo? E aí, um segundo controle que é muito importante que a gente vai usar direto é essa linha amarela aqui, que é igual um threshold de um compressor. Então, quanto mais a gente baixar aqui, mais ele vai controlar as ressonâncias. E claro, se a gente exagerar, vai soar artificial. Então a gente tem que achar um ponto legal pro som, que é o mais importante, né? Olha só. Tempo que a gente troca a nossa ideia e o momento é agora, não espera não, me dá teu coração, prometo que não vai ser em vão. Cê tá tão longe de mim, não pode mais ser assim, vem pra mais perto, é o certo te ter aqui. Mais ou menos por aí, tá legal? E o próximo controle é muito interessante pra gente ajustar e adaptar o threshold, que é esse controle que a gente acabou de definir, certo? O que acontece é o seguinte, aqui a gente está definindo um volume, basicamente limite, para quando o som passar desse volume limite que a gente colocou, o plugin vai trabalhar e controlar as ressonâncias que passam desse ponto. Isso que é o threshold, tá? E aí aqui a gente consegue adaptar ele para quando a voz, por exemplo, cantar mais fraco, mais baixo, o threshold vai ser adaptado para esse volume mais baixo. Quando a voz cantar mais alto, mais forte, ele vai se adaptar para ficar melhor ali calibrado, né, para esse volume mais alto. E a gente faz isso com esse controle aqui, que é o Adaptive ali, né? Então vou colocar ele para tocar e vou subir, depois achar um ponto ideal. Olha só.
Já faz um tempo que a gente troca a nossa ideia e o momento é agora, não espera não, me dá teu coração, prometo que não vai ser em vão. Cê tá tão longe de mim, não pode mais ser assim, vem pra mais perto, é o certo te ter aqui. Meu desejo é te trazer pra cá, sem hora pra voltar. Isso aqui é legal para que o plugin consiga trabalhar e controlar as ressonâncias independente do momento que a música esteja, né? Então, quando a voz cantar mais fraco, as ressonâncias vão ser controladas e quando cantar mais forte, também vão ser controladas. Isso aqui é muito importante, tá? O próximo controle que a gente tem é o slope, que é um pouco mais difícil de entender, é um pouco mais complexo, mas é muito interessante e se pegar a manha vai ajudar muito a você conseguir tirar som com o plugin também. Que é o seguinte, a maioria dos áudios que a gente tem, tanto voz, instrumento e tal, a força das frequências vai ser mais forte, vamos dizer assim de uma forma para entender, tá? No grave e no médio grave. Então, quando a gente olhar o gráfico aqui, o grave e o médio grave vão ser mais altos e o agudo vai ser mais baixo. A gente vai ter um desenho com um agudo mais baixo, por mais que a gente escute bem o agudo, tá? Mas no gráfico é diferente. Então o slope vai compensar isso. Quanto mais a gente subir aqui, mais ele vai compensar para o plugin começar a detectar melhor os agudos, certo? Isso é bem útil, porque se a gente não usar esse controle, o plugin pode só reconhecer ressonâncias no grave e no médio grave, e não no agudo. Se você quiser controlar a ressonância no agudo, é interessante você subir mais esse slope aqui, para ele começar a detectar mais. Então, eu vou colocar ele para tocar e vou fazer no mesmo esquema dos outros, tá? Vou colocar no máximo, vocês vão reparar que vai começar a controlar melhor os agudos aqui, às vezes vai passar do ponto, né? Depois eu vou voltar ali para achar um ponto ideal. Já faz um tempo que a gente troca a nossa ideia e o momento é agora, não espera não, me dá teu coração, prometo que não vai ser em vão. Cê tá tão longe de mim, não pode mais ser assim, vem pra mais... Pode ver que quando eu coloquei no máximo ali, parece que a voz tá presa, né? O agudo fica bem estranho e tal. Então você tem que achar um ponto interessante. Mas esse controle é muito massa e você tem que entender o que ele faz para quando você precisar desse controle no agudo, você usa esse slope aqui, certo? Uma outra coisa muito massa aqui, que é até mais interessante ainda, é Priority Curve, chama, certo? Que é a curva de prioridade, né? Que é basicamente como se a gente colocasse um equalizador ali, mas não para aumentar ou diminuir frequências no que a gente está ouvindo. É só para mostrar para o plugin em quais frequências ele tem que focar ou não. Então, por exemplo, se eu quiser controlar o agudo dessa voz aqui, eu vou dar um play ali na voz, depois eu vou clicar 2 vezes aqui e vou fazer um esquema que depois eu vou explicar para vocês. Olha só. Já faz um tempo que a gente troca a nossa ideia e o momento é agora, não espera não, me dá teu coração, prometo que não vai ser em vão. Cê tá tão longe de mim, não pode mais ser assim, vem pra mais perto, é o certo te ter aqui. Meu desejo é te trazer pra cá, sem hora pra voltar. O que eu fiz aqui é o seguinte, eu coloquei a música ali para tocar, eu quis controlar o agudo, então eu cliquei 2 vezes para adicionar aquela bolinha ali, como se fosse de um equalizador mesmo, né? E coloquei ali, ó, com o botão direito eu selecionei o tipo de filtro que eu queria, que no caso é o Bell, para mostrar que eu quero que o plugin detecte, que ele perceba mais essa região de frequência, que é o que está me incomodando. Então, quanto mais eu subir ali, ó, mais eu vou indicar para o plugin que eu quero que ele foque nessa região de frequências, certo? E o contrário também. Se eu clicar 2 vezes aqui, por exemplo, e baixar, eu vou indicar para o plugin que nessa região aqui do grave, eu quero que ele perceba menos, né? Que ele controle menos as ressonâncias. Então isso aqui a gente consegue adaptar muito como a gente quer que o plugin trabalhe, né? Em diferentes instrumentos, vozes e tal. Isso aqui é muito massa. E ainda a gente, clicando com o botão direito, aparece todos os controles, né? A gente pode ir lá, ó, onde está estéreo, selecionar onde que esse controle que a gente está fazendo vai atuar. Só no lado esquerdo, só no lado direito ou no lado esquerdo e direito junto, que é o padrão que vem aqui, certo? Isso aqui é muito massa. Uma outra coisa que ajuda muito também e que faz com que o trabalho fique muito mais rápido, né? É usar esse profiling que tem ali, ó. A gente pode ligar ele, certo? Ele vem por padrão nesse empty ali. A gente pode clicar
e selecionar o instrumento que a gente quer trabalhar. No caso aqui tem o vocal, né? E eu vou colocar nesse último preset ali, ó, Warm Male Vocal, certo? E aí aqui tem a porcentagem, naquele def, né? Se a gente clicar ali e arrastar para baixo, em 0 vai ficar a linha plana ali, né, do threshold. E se eu aumentar aqui, ó, ele vai curvando baseado no preset que eu selecionei. Se eu colocar no máximo aqui, ó, vai ficar essa linha toda torta, que é igual do preset, e no meio do caminho ali ele vai mesclar as coisas e deixar um pouco mais suave. Isso aqui é bom para a gente conseguir adaptar como o plugin vai trabalhar em instrumentos comuns, né? Pode ver ali, ó, que os presets que tem são de coisas que a gente vai usar direto. Voz, guitarra, aqui, ó, bateria, baixo e no Mix Bus também, para quando a gente for usar na master, enfim, né? É muito interessante e ajuda bastante porque a gente já ganha muito tempo com isso aqui, que são presets que estão aí para facilitar a nossa vida, então a gente tem que usar mesmo, beleza? Uns outros controles que tem aqui, que são muito massa, é o seguinte: tem algumas coisas ali que são baseadas não, né? São parecidas com compressor e equalizador. O ataque e o release são muito parecidos com o que um compressor faz. O ataque é o tempo que o plugin vai demorar para começar a controlar as ressonâncias, certo? Então, se a gente colocar muito rápido, ele pode soar artificial, e se colocar muito lento, ele pode deixar muitas ressonâncias passar. Então, dependendo da situação, a gente vai achar um ponto ideal ali, certo? Depende muito de cada caso, não tem um valor específico que você vai colocar e sempre vai funcionar. O release é a mesma coisa, só que é o tempo que demora para ele parar de controlar a ressonância. É o contrário do ataque. O ataque é o tempo de início, né, que ele vai demorar para iniciar. O release é o tempo que ele vai demorar para parar de controlar a ressonância, certo? E também, se a gente colocar muito rápido, pode soar muito artificial. Se colocar muito lento, o plugin pode prender demais o som. Então tem que achar um ponto no meio do caminho para cada caso. O KNI, uma forma legal de entender o KNI, é como uma transição entre o som sem o controle de ressonância e o som com controle de ressonância. Igual o KNI na compressão, que é a transição entre o som sem compressão e com compressão. Quando a gente coloca no mínimo, não vai ter transição nenhuma, vai ser brusco, né? Vai ter a transição, mas vai ser brusca. E o KNI no máximo vai ser algo totalmente suave. E às vezes isso também dá um som estranho. Então no meio do caminho é onde vai estar o melhor dos mundos aí para a gente conseguir um resultado que não soe nem artificial demais, né? Nem brusco demais. Então isso que é interessante do KNI. E uma outra coisa é o kill, que é mais parecido com um equalizador. Quanto maior ali o valor que a gente colocar, mais o plugin vai trabalhar em frequências específicas. Se a gente olhar no gráfico ali, ele vai criar umas pontas na hora que controlar as ressonâncias. E quanto menos a gente colocar aqui, mais aberto vai ser esse controle de ressonâncias. Então ele não vai trabalhar em frequências específicas, vai ser mais por região de frequência, tá? Então olha só, eu vou começar com ele no mínimo aqui, depois vou aumentar lá no máximo e depois vou voltar no meio do caminho para vocês verem a diferença. Presta atenção no gráfico que vai ficar para baixo aqui, que é o que indica como que o plugin está controlando as ressonâncias, né? Olha só. Já faz um tempo que a gente troca a nossa ideia e o momento é agora, não espera não, me dá teu coração, prometo que não vai ser em vão. Cê tá tão longe de mim. Esse controle aqui é mais um que no meio do caminho geralmente vai funcionar na maioria dos casos. E sempre depende do áudio que você está trabalhando, da mix, de como foi gravado, de como está esse som, dos outros processamentos que você já fez ou não. Então depende de vários fatores, né? Não tem uma regra, mas tem algumas coisas que vocês têm que prestar atenção para não errar, tá? E tem que saber o que cada controle faz para não fazer besteira. Aqui do lado direito a gente tem outros controles também. Tem o range aqui, ó, que é muito da hora, porque a gente com ele consegue definir o limite de quanto o plugin vai controlar de ressonância. Então, por exemplo, se a gente quiser que ele controle no máximo até 12 dB, por exemplo, né? Que ele tire no máximo 12 dB de ressonância, a gente vem aqui e coloca em 12 ali mais ou menos, certo? Se você não quiser que tenha limite, você coloca lá em 60, que é um valor exagerado ali, para basicamente dizer que não tem limite, né? Ou se você quiser que ele controle só um pouquinho, diminui aqui. Isso aqui é muito massa, porque evita com que o plugin
tire demais, entendeu? Então a gente pode usar isso aqui para definir esse limite. Aqui, ó, tem 3 controles que são da compensação, que no caso, o plugin aqui, além de tirar as ressonâncias, ele vai compensar para compensar mesmo o que a gente perdeu no processamento para tirar as ressonâncias, né? Porque tudo tem prós e contras, então quando a gente vai tirar as ressonâncias de um áudio, a gente também acaba perdendo informações ali no meio. E aí a gente tem esses controles aqui para compensar essas perdas. O Dynamics ali é para compensar o volume. Então se você tem um áudio que tem muitas ressonâncias e o plugin controlou, você vai perder volume geral. Então o Dynamics vai te ajudar a compensar isso aí, certo? Esse formante aqui é mais complexo, tá? No manual tem com mais detalhes, vocês podem olhar e tal. Mas basicamente, esse formante, ele dá uma característica, uma identidade para o som. Que quando a gente tira as ressonâncias, pode ser que isso seja alterado e que não fique interessante. Então, subindo esse controle aqui, ele vai compensar o que a gente perdeu para soar mais natural. E aqui também a gente tem a compensação de agudo. Porque se a gente perder muito agudo controlando a ressonância, a gente pode subir aqui para ele compensar esse agudo e não perder o brilho do áudio, certo? E aqui no final a gente tem esse controle de dry e o make-up, né? O make-up é igual um compressor e tal. Se a gente perder volume geral aqui, a gente também pode compensar manualmente com o make-up. E o dry é se a gente achar que todos os controles aqui estão bons, mas ainda o som não está tão natural, a gente pode mesclar aqui o som natural, sem o processamento do plugin, com o som do processamento do plugin, certo? E ainda não acabou, tá? Tem muita coisa, é muito completo. Ali embaixo a gente tem o Look Ahead, que, cara, esse controle aqui também tem no Kirchhoff, né? Que é o equalizador que eu fiz o vídeo ontem e postei aí, que é o seguinte: com esse controle a gente pode aumentar esse tempo aqui, ó, para o plugin conseguir detectar os transientes, que são os primeiros impactos ali do som, que são muito rápidos e tal. O plugin consegue detectar de uma forma muito mais interessante e muito mais rápida e trabalhar de uma forma muito natural, né? Vai soar mais natural. Então, para controlar coisas que são muito rápidas, a gente pode usar o Look Ahead, que funciona bem demais, certo? A gente tem o oversampling aqui também, que a gente pode aumentar para ele trabalhar ainda melhor com o áudio. E tem uma outra parada que, cara, para quem trabalha ao vivo, faz mix ao vivo de teatro, enfim, seja o que for, né, ou até PA mesmo ao vivo, e faz algum processamento no computador, ele tem um modo para trabalhar com a latência 0. Então você não vai ter nenhum atraso no som. E para isso você aciona aquele falantezinho que tem lá em cima e você já começa a trabalhar com a latência 0 em situações ao vivo. Se você estiver trabalhando em uma mix de música gravada, que é o que eu faço aqui na maior parte do tempo, é melhor trabalhar com ele desabilitado, porque aí você vai ter uma latência, mas vai ser melhor para o algoritmo do plugin, que ele vai conseguir trabalhar melhor. Se você trabalha ao vivo, aciona lá, que vai funcionar muito bem, certo? Essa é a visão geral aqui do plugin, as primeiras impressões que eu tive, muito da hora pra gente usar na voz, violão, em pratos de batera, guitarra e tudo mais, no baixo também para controlar ressonâncias graves. Cara, é muito versátil, muito bom e com certeza eu vou usar aqui, vou ter uma visão mais aprofundada e futuramente eu faço um vídeo mais completo para vocês, baseado na minha experiência. Se tiver qualquer dúvida, comenta aí que eu ajudo vocês e se quiser aprender produção musical comigo, tem o link do meu curso aqui na descrição. Se quiser me contratar para produzir, mixar, masterizar sua música, tem o link aqui também para entrar em contato comigo e se você tiver qualquer dúvida, lembra de comentar aí que eu ajudo vocês e respondo, certo? Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu, é nóis!